Graças a Deus por estarmos juntos de novo. Graças a Deus por você que está aí me assistindo e me acompanhando. Espero que a palavra de Deus esteja fazendo bem a você, a sua família, fazendo bem a sua alma, o seu coração, o seu espírito interior. Que você possa crescer de maneira espiritual através da palavra de Deus. Este alimento é racional, não falsificado, porque é através dele que nós crescemos espiritualmente. Agradeço a Deus por esse tempo que nós temos de estarmos juntos aqui. Este canal foi criado exatamente para isso, para nos interagirmos, para estarmos juntos, pelo menos por 15 minutos, 10 minutos, 20 minutos, cada mensagem diante da palavra de Deus, o que é um tempo muito pequeno, muito curto, relacionado ao grande tempo que temos aí dado por Deus. Mas eu agradeço a você que tem separado esses minutos, parado e ouvido a palavra do Senhor. O Encontro com a Verdade é o canal que nós criamos através da nossa igreja para que pudéssemos aqui trazer um pouco dessa verdade bíblica que, lamentavelmente, eu digo, tem se desaparecido no mundo moderno em que nós vivemos. Vamos lá. A Bíblia explica a própria Bíblia. Como assim? Vou repetir. A Bíblia explica a própria Bíblia. Ela auto se explica. Vamos ver na teologia do apóstolo Paulo, no capítulo 1, capítulo 2, aliás, da sua primeira carta aos Coríntios, versículos 1, 2, 4 e 5. Paulo escreveu algo fundamental sobre a palavra de Deus que nos ajuda tanto a entendermos que a Bíblia explica a própria Bíblia. Eu não preciso me esforçar muito. Aliás, eu não tenho explicação para a Bíblia. A Bíblia é a mente de Deus. Como se explicar a mente de Deus? Simplesmente dizendo aquilo que Deus deixou escrito na sua palavra. Vamos lá então, Paulo escreveu o seguinte: E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria humana, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Ele vai dizer por quê. Para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Aquilo que já falamos em mensagens anteriores. A diferença da igreja do Senhor Jesus Cristo não é o seu pastor, não é o linguajar persuasivo que muitas pessoas usam até para confundir as pessoas, mas a simplicidade da palavra de Deus é tão grande que ela foi escrita para todos os níveis culturais. Qualquer pessoa que usar a palavra de Deus vai entender o que ela está dizendo. Qualquer pregador precisa se revestir desta simplicidade, dessa maneira compreensiva da palavra de Deus, porque ela é ensinada também para crianças, e as próprias crianças entendem o que a palavra de Deus ensina. Jesus Cristo disse que da boca das crianças Deus tira o perfeito louvor. Portanto, Paulo diz, olha, quando eu fui ter com vocês, Coríntios, pregando a palavra de Deus, está falando aqui aos Coríntios, ele diz, eu não fui com sublimidade de palavra. E olha que Paulo era um poliglota. Ele chegou a dizer que ele conhecia mais idiomas, ele falava mais língua, no sentido de idioma, do que qualquer outra pessoa. Ele era um homem muito culto, um homem muito sábio. Foi um discípulo de Gamaliel, doutor da lei, venerado por todos. Paulo realmente era um grande sábio nesse sentido. Basta você ler no livro de Atos
o discurso que ele teve com os grandes da época e a maneira como ele discorria a doutrina de Deus para aqueles homens. Portanto, ele disse, eu não usei essa minha sabedoria, mesmo porque Paulo, ele disse depois na sua carta aos Coríntios, dizendo, olha, a sabedoria do homem é loucura diante de Deus. Nenhum dos grandes sábios entenderam a sabedoria de Deus, porque se eles a tivessem conhecido, não teriam crucificado o Senhor Jesus. A mensagem da cruz é loucura para os que perecem, porque é uma mensagem simples, direta, verdadeira. É loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus. Por isso, eu fico muito tranquilo em usar aqui algo simples, básico, que pode te alimentar. Essa é a palavra de Deus. Paulo foi muito claro ao dizer isso para os coríntios. Agora, vamos ver um outro texto que ele citou também, 1 Coríntios capítulo 2 ainda, versículo 9. Olha o que ele diz para nós. 1 Coríntios 2, versículo 9. As coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Ele está dizendo que a Bíblia interpreta e revela a própria Bíblia. Mas como eu entender uma coisa que não subiu ao meu coração? Aliás, que eu não vi com os meus olhos, que não ouvi com os meus ouvidos, nem subiu ao meu coração. Isso não é um enigma. Como eu posso compreender? É aqui que mora o perigo daqueles que tentam manipular a palavra de Deus e dizer para você aquilo que nem mesmo eles entendem o que estão dizendo. Porque a própria Bíblia é quem explica a Bíblia. A Bíblia interpreta a Bíblia. E Paulo diz, olha, são as coisas encobertas, são as coisas que você nunca viu, as coisas que você nunca ouviu, as coisas que o seu coração nunca sentiu, são essas coisas que Deus preparou para aqueles que amam a Deus. Como então conhecer essas coisas, estes enigmas que estão ocultos aos nossos olhos, ouvidos e o coração? Ora, o versículo 10, logo em seguida ao versículo 9, vai dizer por quê. Ele diz, mas Deus nos revelou pelo seu Espírito. Não é pelo pastor, não é pelos grandes teólogos, grandes estudiosos, o que vale a pena ser isto, mas também não é isso que faz a diferença. Ele disse, mas Deus nos las revelou, ele revelou essas coisas ocultas e escondidas para nós pelo seu Espírito. Por que o Espírito? Ele diz, porque o Espírito conhece as coisas de Deus, conhece todas as coisas, mesmo as profundezas de Deus. Alguém querendo adivinhar a mente de Deus, você não acha? Isso é perigoso. Não, Deus se revela através da sua palavra. Ele não se revela através do conhecimento, da magia dos homens. Ele se revela através da sua palavra e não tem compromisso conosco. Não, o compromisso de Deus conosco é para a salvação. E quando uma vez salvos, ele nos usa como arautos, como instrumentos dele, para trazer a verdade dele já escrita na sua palavra. Não confunda, por favor. Estou tentando ser muito claro, muito simples, sucinto e direto contigo, porque nós estamos tentando conhecer a igreja do Senhor Jesus Cristo. E nós conhecemos essa igreja através da doutrina, do ensinamento, da teologia bíblica que Deus deixou para nós, que teologia nada mais é do que o conhecimento de Deus. E o conhecimento de Deus está aqui, na sua palavra, tudo escrito para nós de maneira muito simples, muito claro. Ao versículo 13 ainda, do mesmo capítulo de 1 Coríntios 2, Paulo vai dizer o seguinte, as quais também falamos. Ele diz essas coisas que estão ocultas, escondidas, nós também falamos. Mas de que maneira? Não com palavras de sabedoria humana. Aqui está o segredo. Ele diz, nós também usamos essas coisas ocultas e que estão blindadas,
que nunca ouvimos com o ouvido, nunca vimos com os olhos, nunca subiu ao nosso coração, que o Espírito Santo revela para nós, aí sim nós falamos, depois de uma revelação do Espírito Santo através da palavra de Deus, ele diz, também nós falamos isto, não com sabedoria de palavras ou de sabedoria humana. Nós falamos não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo nos ensina, fazendo o quê? Comparando coisas espirituais com as espirituais. Graças a Deus pela palavra de Deus escrita. Ele diz, olha, é a Bíblia comparada com a própria Bíblia que nós compreendemos o que Deus quer dizer para nós. Não é na teologia humana que você vai entender. Não é na invenção do homem que você vai entender isto. Não é na capacidade humana que você vai compreender isso. Não é nos bancos de uma escola que você vai entender isso, ainda que a escola seja muito importante para nós. Mas ele diz, mas a palavra de Deus é diferente. A palavra de Deus é o conhecimento dele, é a mente dele. E a mente dele só pode ser revelada pelo Espírito, e o Espírito se revela simples e unicamente pela sua palavra. Eu não preciso inventar algo. Você está vendo a vantagem de estarmos aqui, a beleza de estarmos aqui juntos, esses momentos, lendo e mastigando, degustando esta maravilhosa bênção de Deus através da sua palavra. Por isso eu continuo orando para que Deus te ajude, nesse momento, na simplicidade entre nós aqui, entender a palavra do Senhor. Eu vou repetir mais uma vez o que Paulo disse. As quais palavras nós também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina. Ele é o nosso professor, ele é o nosso mestre. Fazendo o quê? Comparando coisas espirituais com coisas espirituais. Nessa questão, eu quero terminar dizendo o seguinte: texto sem contexto é um pretexto para heresia. E doutrina errada é heresia. Ensinamento errado é heresia. Ensinar o que não está na Bíblia, ou aquilo que não tem concordância diretamente com a Bíblia, isso é heresia. É a palavra de Deus escrita que nos faz conhecer, ou que faz que conheçamos Deus, Jesus e a sua igreja. Espero que você esteja compreendendo, entendendo, e que o Espírito Santo de Deus, o nosso grande mestre, aquele que trabalha por dentro, possa estar abrindo a sua mente espiritual e que possa estar trazendo a você também aquele gosto, aquela vontade de conhecer mais a Jesus, a Deus, a sua igreja, e isto simples e unicamente através da sua palavra. O nosso compromisso aqui é com a palavra de Deus. A igreja é apenas um agente, através do qual, fielmente, ela traz o recado de Deus aos homens. É o que estamos fazendo nesses dias. Deus te abençoe. Deus te guarde. Vamos orar mais uma vez, vamos falar com o Pai. Senhor, obrigado, meu Deus, porque no nome do Senhor Jesus estamos aqui, pelo seu alto e perfeito sacrifício, pelo novo e vivo caminho que ele abriu para nós, e por isso nós temos acesso diretamente ao teu trono através da oração, pela sua fiel intercessão. Nós oramos por as pessoas que estão nos assistindo, suas famílias. Deus, preserva todos aqueles que nos assistem através deste canal, que o teu Espírito Santo esteja lhes conduzindo, lhes preservando, ó Deus, para a tua honra e para a tua glória. Não permitam que sejam enganados por doutrinas várias, estranhas ou preceitos de homens. Usa-me como instrumento teu, no nome precioso de Jesus nós oramos. Amém. O Senhor, mais uma vez, abençoe o seu dia, o dia da sua família. Todos nós sejamos guiados, abençoados e refrigerados com a presença de Deus através da sua santa e bendita palavra. Até a próxima mensagem, se o Pai do céu nos permitir.